diferentes, né, dos treinadores que iniciaram a temporada. E a gente inicia, né, o debate hoje pelo América, que jogou aí a Copa do Nordeste. Hoje é a hora do América, né, Pedro? Hoje é a hora do Mecão. Se segura, gente, e aí, Itamar? Como é que foi a atuação do América ontem? Você e Pedro, junto com o Ricardo Santos, trabalharam na cobertura dessa partida. O América foi mal, o América foi bem. Muito se falou, o América foi aguerrido, não sei o quê. Agora, ontem o América poderia entrar com um banner em campo. Não priorizamos a Copa do Nordeste. Porque o torcedor ficou puto ontem nas redes sociais. Pô, os caras perderam do União. Aí ganharam uma semana de folga. E no jogo que era pra jogar, os caras foram poupados. Enfim, eu vi muita crítica nesse sentido. Não sei o que é que você achou, Itamar. Eu acho que, como a gente disse ontem, eu acho que foi mais do que poupar. Eu acho que teve recados e canções. Foi o banner que eu falei? O banner da prioridade? Não, recado, então? O recado foi para alguns jogadores. Ah, é? De comportamento. Sério? De dizer que a liderança mudou. Eu acho que não foi só a questão de prioridade, não. Nem a questão física, não. Acho que foi, por exemplo, vamos lá. Por que poupar o goleiro? O goleiro não se poupa. E a prova do que o goleiro não se poupa é que o goleiro que entrou tá tão poupado que quase que dava jogo. Porque tava sem tempo de jogo. Nervosaço, né? Não, sem tempo de jogo, né? Nervoso, ele não conseguia entender a bola. Entender de como a bola vinha. Então, assim, não acho que isso seja poupar por causa de questão física. O goleiro não se poupa. E a gente discutiu isso ontem. Você tirar o Ferreira, que fez todos os jogos, e tava cansadaço, por exemplo... beleza, mas você coloca um cara que tá fazendo o jogo pela primeira vez e o cara que tá no lugar dele, você dá a abraçadeira de capitão a ele, tendo outras opções no jogo, isso são recados muito claros. E eu acho que o Moacir, né, que é um treinador inteligente, ele sabe disso e ele teve conversas com a direção e a direção disse, no jogo contra o União, principalmente no vestiário, depois aconteceram coisas que não ficaram legais. De alguns jogadores, de alguns atletas, de alguma situação. Então a gente tá querendo isso. E eu acho que não foi só poupar, não. Eu acho, inclusive, que foi poupar uma parte, como, por exemplo, o Souza. Acho que foi dar recados, inclusive, pro elenco, de que tem uma nova gestão, um novo comando, uma nova forma de gerir. O cara lá, o arteiro, disse, eu quero mostrar uma nova forma de quê? Uma nova forma de comando, né? Uma nova forma de comando. Então acho que o recado foi dado para alguns jogadores. Acho que teve poupar alguns jogadores por causa da questão física. E acho também que teve dar oportunidade a alguns jogadores que chegaram e que vão brigar para ser titular. Isso é claro. Isso é evidente. Sim. O Romarinho chegou para ser titular. Mas o Romarinho nem foi tão bem assim. O Everton, quando entrou, deu conta do recado ali pelo lado direito. Mas alguém tem dúvida que ele chegou para ser titular? Não, chegou para ser titular. Então precisava mostrar serviço. Outra coisa, independente de quem fosse escalado ontem, o Moacir precisaria colocar em campo os caras que entenderam melhor o que ele queria do jogo de ontem. Então ele olhou e disse, eu vou colocar... Não adiantava você repetir o time, porque o time não ia entender tanto quanto os que ele colocasse, porque o tempo de treino era o mesmo. Então ele disse, eu tenho a opção e a carta branca para fazer o que eu quero, e fez. O América jogou o primeiro tempo totalmente... O América tinha o seu jogador mais avançado, que era o Giva, na sua própria intermediária, com 2 linhas de 4 atrás dele, marcando, pegando. E o Ceará teve dificuldade, muita dificuldade. Fez um gol lá aos 27 minutos, numa jogada pela esquerda, que estava insistindo até conseguiu. Acho que o zagueiro do América que estreou... Tem um bom de nome, né? Irã? O que estreou foi o... Não, foi o lateral esquerdo, Renan Siqueira. E o zagueiro que estava ao lado do... Irã e Lucas Rodrigues já estavam jogando. Pronto, né? o Irã tem poucos jogos ainda. Poucos jogos. Tá no começo. O Irã tem poucos jogos na temporada, o Paraíba estava jogando, né? Hoje, inclusive, amanhã completa um mês que o Irã estreou contra o Santa Cruz. Pois é, então ele, por exemplo, chegou atrasado na marcação do Pedro Raul. Chegou primeiro, aliás, em 3 lances depois, aconteceu a mesma coisa, ele chegar atrasado, isso é falta de tempo de bola. Porque era o Pedro Raul que não foi mais. Pois é. Mas assim, esses foram os recados. Agora, o que eu vi de bom? Primeiro, obediência tática. Foi completamente obediente o América ao que o Moacir pediu no primeiro tempo, em termos de marcação forte, muita intensidade, muita busca pela bola,
muita movimentação para cortar a linha de passe, né? Então, assim, foi extremamente interessante isso. Depois, o que eu vi? Uma movimentação de segundo tempo, onde ele mexeu no time, tirou o time dessa postura de intermediária para trás, avançou o time, colocou o time no meio do campo, ocupando o meio do campo, diminuindo a faixa de jogo para dar mais trabalho ao adversário e roubar mais a bola e ter essa saída com mais velocidade. E ele conseguiu dominar o jogo no segundo tempo. Na minha visão, a América merecia ter empatado o jogo pelo que fez no segundo tempo. Sim. Então, assim, o que eu vejo é uma evolução, mas o torcedor precisa ter calma. Por quê? Porque esse foi só um jogo. Nós não podemos tomar o todo por um jogo, assim como não podíamos tomar o todo do trabalho do Leston pelos erros que ele cometeu no jogo contra o União. Então, assim, vejo como promissor, e eu tinha dito isso antes. O América foi buscar no mercado um cara que aposta no tradicional, aposta no pragmatismo, e o pragmatismo do Moacir é muito bom, é muito bem feito. E ele mostrou isso ontem, um pragmatismo muito bem feito. Esse foi o América em campo ontem. E por isso o torcedor, mesmo tendo sido derrotado, não ficou achando ruim. Por isso, quando eu digo, o problema não é perder, o problema é como perde. Aí o gol, né? A descida pelo lado esquerdo, Veja como você falou. Pedro Raul começou muito bem, inclusive, no Ceará, né? 2 jogos, 2 gols e um passe, né? O Pedro Raul que recebe aí na casa dos 3 dígitos, né? Eu sonho muito que a gente no Rio Grande do Norte consiga pagar um cara desse. Que o Ceará jogou não ontem que ele seja o melhor do mundo. E eu sonho que o cara que receba isso sou eu. Tem isso também, né? ou quem não seja aí, é a gente, mas que seja melhor é o Pedro Raul. O Pedro Raul não merece 3 dígitos, não. Pois é, há um bom tempo já que o Pedro Raul não joga muito bem, né? Mas agora, um cara desse no futebol nordestino, ele é de tirar o chapéu. Ele não foi tão bem no Vasco, né? No Corinthians ele, enfim, jogou só com o nome, mas na época dele do Goiás, por exemplo, ele foi muito bem, né? Enfim. Quem melhorou muito também no Ceará foi o Mugni, e o Mugni o Lucas Mugni tá jogando numa posição diferente que jogou, por exemplo, no Sport. No Sport ele jogava muito mais avançado. No Ceará ele tá jogando muito mais por dentro, mais atrás, voltando entre as linhas, né? Dando passe, aparecendo para concluir. Então, talvez esse lugar no campo tenha dado mais gosto a ele de jogar. O futebol é isso também. Às vezes a gente critica o jogador, passa por aqui, o jogador, mas às vezes o treinador bota o cara no lugar que o cara não se adapta, um cara do lado que não se adapta, e você vai perdendo qualidade perde a vaga de titular, e aí não joga mais. Isso acontece. O que eu queria falar do Pedro também, o que eu queria a opinião do Pedro também, além do jogo, o América tem aí agora 2 jogos pelo estadual nos próximos 2 finais de semana. Tem que ganhar. A parte boa é que não tem Copa do Nordeste no meio, nem Copa do Brasil. O próximo jogo da Copa do Nordeste é só dia 15 contra o Náutico, né? Enfim, esses 2 jogos aí do estadual são os jogos aí pro Moacir meio que dar uma sacudida aí no América, né? Vai ter bastante dificuldade, né, em relação a poder ter trabalhado nesse primeiro jogo agora contra o Santa Cruz, porque chegou na segunda-feira, né, foi apresentado de fato na segunda-feira, trabalhou ainda na segunda, mas já trabalhou no sentido de preparar o time para o jogo de ontem, né? Deve estar voltando, deve estar chegando aí no mais tardar no final da tarde de hoje. Sim. Reapresenta amanhã e aí, amigão, é só aquele regenerativo, né? Não dá tempo de treinar, não dá tempo de fazer nada. Recuperação, conversa com os caras. Domingo tem Nazarenão, né? Goianinha contra o Santa Cruz de Natal. Aí a outra semana, sim, eu acho que ele deve aproveitar para poder fazer alguma coisa, né, Itamar? Mas eu acredito que para esse jogo de domingo a gente não vê o trabalho de Moacir ainda não. Aliás, vai ver o mesmo trabalho que ele fez aí contra o Ceará. Compactou o time, deixou mais defensivo. E você vê que é ordem mesmo do treinador. O primeiro tempo o América não saiu do seu próprio campo. Nem da intermediária. Nem da intermediária. E na época dele do ABC, ele era um cara até um pouco mais defensivo em alguns jogos, né? O jogo contra o Retrô foi fechadaço. Aquele jogo contra, acho que foi Motoclube depois também. Jogo contra o Caxias, o ABC montou uma retranca absurda, né? No jogo do acesso, né? Foi se abrir contra a Aparecidense e perdeu, perdeu. Né? Então, eu acredito nisso. E aí tem uma coisa que o torcedor pode ver o copo meio cheio, como pode ver o copo meio vazio. O América perdeu ontem e isso é indiscutível, não voltou nem com um ponto do que seria o empate para casa. Beleza, show de bola. O problema
a gente analisar o que o América tinha feito nas últimas 2 derrotas. O América nas últimas 2 derrotas tomou 9 gols, né? Tomou 4 do União, tomou 5 do Bahia, né? E aí ontem o América tomou 1 gol só. Se isso daí é uma melhora na questão resultado, né? Não resolve nada, perdeu do mesmo jeito. Agora, não perdeu como perdeu contra o América, contra o Bahia, e não perdeu da maneira como perdeu contra o União. E eu acho que isso é uma evolução, e é uma evolução com 2 sessões de treinamento só, né, numa preparação para um jogo fora de casa contra um time que tem um orçamento muito maior, é organizado, está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que sim, no quesito organização, ontem o América já foi melhor do que vinha sendo com o Leston Júnior nas últimas rodadas. Não espero que seja muito melhor do que foi ontem para esse primeiro jogo, mas espero sim que no jogo da volta da semifinal, aí o América seja de fato muito melhor do que vinha sendo com o Leston. O próximo jogo do América na Copa do Nordeste, o Júnior Firmo nos mandou aqui uma correção. Obrigado, tá, Júnior? É dia 19, eu falei dia 15, né? Dia 19 de março. Né? Então as próximas dois finais de semana são de fato do Campeonato Potiguar, né? O América jogando aí os 2 duelos contra o Santa Cruz. E depois aí joga contra Náutico, né? E fecha aí a Copa do Nordeste contra o CSA. Assim, foi uma derrota, pô, beleza, o América tá no G4 ainda. Tava dentro dos planos, acho que foi um risco calculado. O problema é o seguinte, o Náutico tá pressionadaço por resultados, né? O Náutico empatou ontem com o Sampaio Corrêa. O Náutico tem 5 pontos. O América vai ter que pontuar nesse jogo aí contra o Náutico, e aí chegaria vivo na última rodada. Eu acho que mesmo que não pontue, ainda vai chegar vivo na última rodada, mesmo que o América perca. Tudo depende de resultado. Ninguém esperava aquele resultado do Náutico ontem, né? Todo mundo esperava que o Náutico fosse vencer, e o resultado foi muito bom pro América, né? Então, acho que mesmo que perca o jogo contra o Náutico, ainda assim, o América chega na última rodada brigando pelo G4. Não sei se tem a classificação atualizada aí. CSA 10, Bahia 7, Ceará 7, América 7. Agora o Ceará tem 1 a menos, né? O Ceará tem 1 a menos e o Bahia tem 2 a menos. Pois é, esses dois eu conto como os dois. O América briga pelas 2 últimas vagas. Sim. Pelo 3º e 4º lugar. Então, assim, o América com 7 pontos, mesmo que perca esse jogo, pro Náutico, ainda vai chegar, na minha visão, brigando pela 4ª vaga. Ou talvez até a 3ª. Pela 1ª e 2ª não briga, não. Mas pela 3ª e 4ª vaga, mesmo assim, eu vejo o América decidindo em casa contra o CSA na Arena das Dunas uma vaga na próxima fase. Deixa eu mandar um abraço. Mande 2, que eu tenho uns abraços pra mandar aqui do chat. Mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Melo, que tá nos acompanhando pelo YouTube. Rodrigo Melo foi eleito vereador. Que beleza. Lá em Baraúna? Não, lá em Nízia Floresta. Nízia Floresta, belíssima cidade. Abraço, grande Rodrigo, né? Conheço demais Nízia amigo, Floresta. É um irmão, não é nenhum amigo. Eu não tenho irmão, tenho pelo menos o Rodrigo. Tem um restaurante lá muito bom que eu fui lá uma vez. Ele é gerente do Praia Bonita, Praia Hotel ali. Que beleza. Vai lá, faça uma visita. Um abraço. Rui Januário nos acompanhando, espero que o América evolua com o Mossi Júnior. Um abraço, hein? Inaldo Carlos, boa tarde, amigos e amigas do melhor programa futebolístico do Rádio Potiguar. Esse tem bom gosto. Excelente final de semana. André Costa. É homem? É. Se quisesse casar com uma filha minha, eu deixava. Né? Mas eu não tenho filha, eu só tenho filho homem. André Costa, o Maringá mostrou ao América como se vence o União. O Maringá passou, né, pelo União não ontem. Mostrar, não, que todo mundo sabe como inclusive, como é que se vence o União. O Brusque passou pelo Olaria. O Olaria deu trabalho, hein? O goleiro pegou um pênalti. O pênalti. Olaria foi buscar um empate e aí, num vacilo, levou o 2-1. Cara, eu vou dizer a você, na luta por goleiro, eu ia atrás desse goleiro do Olaria. Como que é o nome bom dele? goleiro, cara. Acho que é o Lucas, né? Lucas, acho. Não sei, bom goleiro aí, o rapaz do Olaria. Manga também, que fez o gol no ABC, bom jogador. Bom, né? Bom. Cara, qualquer coisa o cara diz, chupa essa manga. Gente,